Olá, está no ar o Conexão Futura na tela do canal Futura e você encontra com a gente também, claro, no futuraplay.org. O uso de tecnologias e de práticas pedagógicas inovadoras já faz parte do dia a dia da educação brasileira. O próprio Plano Nacional de Educação prevê essas ferramentas como estratégias para a alfabetização e a renovação do ensino médio, por exemplo. Bom, todos os anos em São Paulo, a Bet Brasil Educar apresenta as tendências e as inovações para o segmento educacional. Este ano o congresso será realizado em maio, mas seus organizadores estão em Londres conferindo as principais tendências, inovações e discussões globais sobre educação na Bet Show, que é uma referência mundial do setor. Quem fala então com a gente sobre esses novos horizontes para a educação é a Vera Cabral, que é diretora de conteúdo da Bet Brasil Educar. Olá, Vera, tudo bem? Olá, Larissa, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Tudo ótimo, é um prazer conversar com vocês. Vera, vocês então estão em Londres, na Bet Show, conferindo as tendências, as discussões globais na área da educação. Qual é o olhar que você pode trazer para a gente do Congresso esse ano? Bom, Larissa, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, o uso de tecnologia na educação é uma realidade. Então, o que se coloca é que é o seguinte, não é mais usar ou não usar, porque essa pergunta está ultrapassada. A vida da gente já faz com que ela seja ultrapassada. A questão é quando usar e qual a melhor forma de obter os resultados que a gente espera. Isso é muito claro aqui. Então, a gente encontra soluções de todas as naturezas e a gente encontra discussões extremamente relevantes sobre esse momento em que a gente está vivendo agora. Ou seja, como é que as tecnologias podem mudar a forma como a educação se estabelece e quais são os resultados que se espera da educação como um todo. Agora, Vera, quais seriam as tendências para o segmento educacional este ano, em 2017? Larissa, eu gosto de falar que a cada ano que a gente vem para cá, a gente observa uma consolidação dos recursos. Então, assim, o que a gente vê? A gente não vê todo ano enormes novidades, o que é muito bom, porque a gente não faz educação com novidade, a gente faz educação com consistência. Então, o que a gente identifica aqui é que personalização da aprendizagem é algo consistente e que a cada ano a gente encontra recursos mais robustos para propiciar essa evolução que a gente tem em termos da educação, que é tratar cada pessoa de um jeito diferente, mesmo dentro de grandes números, a gente conseguir olhar o aluno com as características que ele tem, com as dificuldades que ele tem, com os potenciais que ele tem. Então, o que a gente tem aqui? A gente identifica que a inteligência artificial, hoje em dia, faz parte do fundo dessas ferramentas. Então, assim, o que a gente fala? A inteligência artificial muda a educação? Muda sim, muda de dois pontos de vista. Primeiro, das ferramentas que estão disponíveis para que a gente consiga entender o processo de aprendizagem e consiga identificar caminhos mais eficazes para a aprendizagem de cada aluno, e muda também quando a gente pensa no resultado que todo o processo educacional tem que trazer para cada um. A gente sabe que por conta de toda essa evolução da inteligência artificial, algumas profissões vão mudar significativamente. A gente já tem o caso de robô que faz, aliás, aqui em Londres mesmo, recurso para multa de trânsito com uma taxa de resultados muito mais relevantes do que qualquer escritório de advocacia. Então, a profissão acaba tendo uma característica diferente e a formação tem que ter característica diferente também dentro desse quadro. Tá? Agora, Vera, eu vou pegar esse gancho já para mostrar para quem está em casa o site da Bet Show, que é então o evento global na área de inovação e tecnologias para a educação, para pegar um pouco esse aspecto que você trouxe da inteligência artificial, porque a gente
passeando pelo site, a gente percebe também muitas questões ligadas, por exemplo, à internet das coisas, né? E a gente sabe que existe uma questão ligada à realidade brasileira, que é a questão do custo dessas ferramentas. Você já percebe, né, ao longo dos anos, o barateamento dessas ferramentas, desses mecanismos, para que eles possam realmente, em breve, fazer parte da realidade da escola no Brasil? Ah, de fato. Não só isso, Larissa, eu queria também falar sobre realidade virtual, que também é uma coisa de ponta e que a gente está começando a aprender como usar agora. A gente já percebe que antes isso era uma coisa absolutamente fora de propósito e hoje em dia já tem um barateamento muito grande, o que começa a viabilizar que também o uso de realidade virtual na escola, desde os primeiros anos e para fins mais diversos possíveis, também passa a ser uma realidade. Então, isso é uma característica da tecnologia, né? Então, ela, quando nasce, ela tem um custo muito elevado e conforme ela vai entrando em mercado, esse custo vai se reduzindo. Isso a gente assiste com todas as grandes inovações que tem, a gente verifica que gradualmente elas vão reduzindo, vão tendo seu preço reduzido e vão se tornando viáveis de adoção. Mas eu gostaria de frisar só uma coisa, que assim, ainda que a gente esteja falando aqui de realidade virtual, de inteligência artificial, de internet das coisas, a gente tem tecnologias que hoje em dia são muito baratas e que o custo de adoção não é a barreira e que efetivamente ajudam muito na sala de aula, tá? Então, isso vale para a escola pública e vale para a escola privada. Não existe barreira de custo, mais como já existiu em período recente, para a adoção de recursos de tecnologia. Vera, a gente já está caminhando aí do meio para o fim da nossa conversa. Além das questões tecnológicas, né, dos equipamentos, das ferramentas em si, tanto a BET Show em Londres como a BET Brasil Educar trazem discussões, painéis, roda de debates de assuntos que acompanham a agenda da educação brasileira, né? Que assuntos debatidos aí em Londres o público também pode acompanhar aqui no Brasil? Olha, o que inspira o conteúdo dentro do BET Londres, BET UK e do BET Brasil é a transformação da educação. E aí, o link que a gente tem entre a exposição e o conteúdo é exatamente esse. Quando a gente pensa em transformação, na área de exposições, a gente tem ferramentas que viabilizam essa transformação. Porque eu gosto sempre de frisar que tecnologia é ferramenta, mas a solução mesmo está no campo educacional. Então, as discussões são relevantes, extremamente relevantes nesse sentido, de como é que a gente está pensando a educação hoje, como é que a gente está transformando essa educação. Porque, assim, não dá mais para fazer a mesma educação que a gente tinha na época que eu estudava, e que a gente tinha uma educação que tinha por objetivo a formação de um determinado tipo de cidadão voltado para uma sociedade específica e para um mercado de trabalho específico, que mudou drasticamente. Então, não adianta fazer o mesmo tipo de educação, pensar na educação como a gente pensava antes, usando ferramentas de tecnologia. O que elas permitem exatamente é a gente pensar o mundo de hoje, o mundo da empregabilidade, o mundo do trabalho, que nem sempre e cada vez menos ele é feito de empregos, ele é feito de trabalho, tá? E pensar cada vez mais o perfil social que a gente espera. Então, uma das discussões muito importantes aqui é a discussão sobre STEAM, que além do STEM, que a gente está acostumado a falar, que são estatísticas, engenharias, que é o pessoal das ciências exatas, que todo mundo precisa, a gente inclui a isso o componente arts. Mas esse arte, ele não quer dizer só arte, stricto sensu, ele quer dizer humanidades. Porque a gente vive numa sociedade que o próprio processo da educação, na hora que ele é personalizado, ele tende a individualizar mais ainda as trajetórias, tá? Então, assim, o processo criativo, o processo de colaboração e o processo de vida em sociedade hoje em dia requer que as pessoas tenham uma formação humanística muito mais forte, uma formação com valores muito claros, com valores muito bem expressos e muito bem trabalhados. Então, a gente assiste isso e a gente vê em todas as discussões a força
vem sendo dada para tudo isso. Muito e que eu acho bom, muito Vera. interessante de destacar, Larissa, porque é isso. Apesar da gente estar falando de tecnologia, nós estamos falando de cidadão com valor, nós estamos falando de humanidades. Claro. Vera, eu realmente preciso encerrar a nossa conversa. Eu queria muito agradecer a participação de vocês no programa de hoje. A gente aguarda, então, as novidades aí em maio na Bet Brasil, viu? Foi um prazer. Aguardamos vocês por lá também. Muito obrigada, Larissa. Até mais. Até mais, a gente se vê. Antes de encerrar, vou colocar na tela, então, para você que está em casa, o site da Bet Brasil Educar, que é o maior congresso de inovação e tecnologias da América Latina em educação. Está aí na tela e a gente vai dar também, claro, o serviço do congresso. Ele ocorre entre os dias 10 e 13 de maio em São Paulo. Mais informações você encontra, então, no site betbrasileducar.com.br. O tema da próxima entrada do Conexão Futura é fobia social. Você se considera tímido ou introvertido? Pois é, essas são características normais de muitos de nós. Mas quando essa timidez gera medo da relação com outras pessoas e compromete até as tarefas do dia a dia, é melhor ficar atento. A gente fala mais então sobre esse assunto quando voltarmos com Conexão Futura. Até já!